Pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 24 de outubro de 2022, eu estou aqui hoje com a convidada que vai nos dar dicas valiosas para essa reta final, que é a nossa companheira Manuela Dávila. Quando a gente está falando sobre fake news, sobre combate a fake news, eu acho, Manuela, que não existe ninguém nesse país com mais autoridade, com mais legitimidade para falar sobre esse assunto do que você, né? Já que você foi, é e infelizmente, creio eu, continuará sendo um dos principais alvos de fake news no nosso país. A gente viu isso em 2018, quando você saiu candidata a vice do Fernando Haddad. Já havia antes, né? Desde antes, continua até hoje. Parece que você é uma das preferidas do bolsonarismo para divulgar mentiras, mas a gente, todos nós juntos, eu creio, tenho uma sensação de que talvez a gente esteja conseguindo combater à altura as fake news dos bolsonaristas nas redes sociais nas eleições desse ano. Não dá para subestimá-los, né, já que eles não têm nenhum tipo de escrúpulo, eles não têm limites, mas também não podemos fazer o contrário, que é superestimá-los, achar que a gente está lidando com algum tipo de gênio, com algum tipo de alguém que tenha inventado as redes sociais, que eles tenham um grande segredo, que também não é isso. Então, eu vou passar a palavra para você. A gente está falando aqui majoritariamente, a maioria das pessoas aqui, creio eu, vieram direcionadas pelo nosso grupo do Telegram, que é um grupo que tem um objetivo que eu tenho dito assim, a gente usa o modus operandi do bolsonarismo, mas com conteúdo e objetivos absolutamente distintos. Enquanto eles querem a ruptura institucional, a gente quer fortalecer as instituições. Enquanto eles querem dar um golpe, a gente quer fortalecer a democracia. Enquanto eles querem disseminar fake news, a gente quer combater fake news e levar a verdade. Agora eu vou passar então a palavra para você, fica absolutamente à vontade, o que você puder compartilhar conosco, dizer para vocês que eu conheci a Manu pessoalmente há pouco tempo, e as pessoas às vezes me colocam muito como uma referência nas redes sociais, Manu, como se a gente tivesse descoberto a roda. Né? E eu sempre digo isso, não existe grande segredo. O que a gente faz é só obedecer às regras do algoritmo, à lógica das redes sociais, que a gente concordando ou não é o que é. E eu sempre tenho citado como exemplo outras pessoas que têm muito conhecimento de redes sociais e uma das que, na minha opinião, tem inclusive mais do que eu, é você. Então, por isso que eu fiz questão de te convidar aqui. É um prazer imenso estar falando contigo e que você possa comunicar para a nossa militância essas dicas, essas estratégias para a reta final da campanha. Tá cansado, Janones? Tô demais. Tô achando que tu me chamou aqui para dividir um pouquinho, porque tu tá O meu no couro ainda não Telegram. está tão Quem grosso não quanto o tá no seu. grupo do Ainda Telegram, apanhei ele, pouco. ele não sabia que eu tava, mas eu tô. E aí eu fico ali olhando, aí assim, 1 da manhã, meus advogados me acordaram, digo, puta que pariu, cara, desculpa o palavrão, mas eu não tenho mais mandato, eu posso falar de vez em quando. O cara dorme menos que eu, e eu sou uma pessoa famosa por dormir muito pouco, viu, Janones? O pessoal que trabalha comigo já fica atordoado. Mas primeiro eu quero dar boa noite para ti, para todo mundo que está nos acompanhando. Quero dizer assim que é muito legal ver que a eleição tem reunido gente que é muito diferente, que tem caminhos muito diferentes, mas que tem uma sensação de desespero, né? Acho que é essa sensação que nos motiva, que nos une, né? É o certo desespero com relação à possibilidade da gente viver mais 4 anos o terror do Bolsonaro. A galera está reclamando que está dando eco. Eu não sei se tu está com 2 lugares abertos aí. Eu tô te ouvindo bem. Eu estou ouvindo meu eco também, mas eu achei que era só eu. Aí a galera está reclamando aqui nos comentários. Deixa eu tirar o microfone aqui, ver se. Não, mas não tem a ver, né? Porque é daí, deve ser do seu Deixa eu equipamento. ver. Não, não, eu estou com eco, é verdade. Deixa Fazer o quê? eu ver se eu botar o meu Ah, eu vou fone pôr se o mudo aqui, melhora. Manu. Eu vou pôr o mudo aqui. Eu acho que é só eu pôr o mudo aqui enquanto você tá falando. Vamos ver. Deu? Deu, ficou de boa. Mas é que aí é ruim, né? Porque aí tu não pode ficar comentando no meio. Deixa eu ver aqui se melhora Não, aqui. quando eu for comentar, eu clico. Não tem problema, não. Quando eu for Tá comentar, beleza. eu ligo aqui. Acho que é mais importante de tudo que tu falou, né, Janones? Que não tem, tem mistério, mas não tem milagre. Não existe aqui ninguém que cria novas questões na internet. O problema é que eles trabalham muito
trabalham há bastante tempo e nós dois, eu sei que concordamos, apesar deles terem muitos robôs, e eles têm muito robôs, a operação do bolsonarismo no Brasil, ela tem mais robô do que tinha o Trump nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia de número, assim, né? O Trump era 18%, no Brasil é mais ou menos 22% é robô. Mas eles têm muita gente engajada, enquanto a nossa galera perde muito tempo entrando nos assuntos deles e falando sobre eles e muito pouco sobre nós. E eu acho que aqui é uma das coisas tão importantes que tu fala, né? Trazer a agenda para nós. Essa é a primeira questão. Nesses próximos 6 dias, acho que o nosso grande desafio é manter todo mundo mobilizado com a nossa pauta. Qual é a nossa pauta, né, Janones? A nossa pauta é comida na mesa do povo. O povo, quem está indeciso, gente, vamos lá. Tem a galera que já vota na gente. A galera que já vota na gente já sabe buscar ali nas redes as suas pautas, né? Não é isso? Eu estou odiando falar sozinha, Janones. Eu não sou dessa turma que fala sozinha, que fica se olhando. Eu vou botar esse fone, vai abrir teu microfone, vai falar ou não é. Eu estou feliz de não estar te interrompendo, porque eu tenho esse horrível hábito de interromper as pessoas quando elas estão falando. Eu também tenho. Mas vamos lá. Então a gente está aqui, qualquer coisa a gente começa a gritar. Então, acho que quem já está com a gente, já está com a gente. Então a gente tem que falar com quem? Basicamente com 2 tipos de pessoas. As pessoas que estão indecisas e as pessoas que não sabem se vão ir votar, né? Por quê? E aí essa turma a gente tem que falar dos nossos assuntos. Qual é o nosso assunto principal? O nosso assunto principal é comida na mesa do povo, enfrentamento à defasagem do salário mínimo, como foi o assunto essa semana. As questões da democracia são importantes, elas são muito importantes para uma parte das pessoas. O incidente, né? Tudo que envolveu o Roberto Jefferson ontem, a forma como a polícia o tratou. Hoje eu entrei para comprar uma lata de tinta aqui na esquina da minha casa, e aí justamente foi esse o comentário do dono da loja, né? Um homem de classe média, dono de um pequeno comércio, me disse, imagina, eu falei, imagina como é que eles iam olhar para o senhor. Aí o outro que estava comprando a tinta, falou, eu olho com cara feia para a polícia já me deita no chão. Eu falei, imagina se tivesse jogado uma granada. Então, as questões da democracia são importantes, mas eu diria que para os indecisos e para a turma que está em dúvida se vai votar, o mais importante são as questões relacionadas à fome, miséria e trabalho, portanto, salário, né, que tem a ver com isso, e a questão dos aposentados. Como a gente faz isso? A gente também conversou sobre isso esses dias no encontro com o presidente Lula. Acho que a nossa... Manu, eu vou te interromper só para a gente pode fazer interromper à vontade. Eu não tenho problema com isso, viu? Falando, porque você acabou de mencionar a questão do que realmente traz o voto dos indecisos, e coincidentemente eu estava assistindo agora o programa na Globo News, e a Natuza Neri estava com os outros comentaristas comentando o resultado da pesquisa IPEC que acabou de sair, e confirma exatamente o que você falou. Lula cresceu entre os mais pobres e ele cresceu entre os aposentados. Na questão dos aposentados, eles falam tanto entre os que ganham acima de 10 salários mínimos, entre os mais pobres, e a declaração do Paulo Guedes essa semana afeta justamente os aposentados. Então, confirma o que você está falando. Essa bolha ali mais sólida, né, que é essa base mais, que já está com o voto mais, tá faltando a palavra, concretizado, né, que não vai mudar, é perda de tempo a gente ficar debatendo com eles. E para a gente chegar nos indecisos, eu também concordo contigo que a pauta principal é econômica, e é onde ninguém consegue debater conosco. E aí tem para quem está querendo panfletar nas cidades, falando da pauta econômica, aqui eu estava lendo, eu estou olhando para o lado, gente, porque o Janones está falando, eu aproveito para ler os comentários, né? Tem a questão do consignado da Caixa, ou seja, da galera indo pegar empréstimo, e de uma galera que vai receber, vai ficar absolutamente endividada, vai receber um pouco mais de R$200, né? Dali para diante. Então, nas grandes cidades, as agências da Caixa são um lugar excepcional para conversar com o povo. Eu mesmo tenho feito a minha banquinha aqui em Porto Alegre com o microfone na frente de uma agência da Caixa. A nossa turma tem se distribuído para conversar com as pessoas nesses lugares também. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente nossa, Janones, querendo ir para a rua, né? Volta umas casas aqui que eu também estou acelerada, que é o quê? Surge de vez em quando na campanha essa bobagem que existe uma contradição entre redes e ruas, né? Na última semana tinha inventado uma moda de que artista não mudava voto.
de que influenciador não mudava voto. Eu falei, gente, eu tenho 41 anos, até hoje, às vezes, eu tenho vontade de ser loira. Se a Xuxa me chamasse para ser Paquita, agora eu largava tudo e ia. Tamanha a influência de um artista na vida de uma pessoa. Como é que não influencia voto? É claro que influencia. Então, os artistas nas suas redes postarem, chamarem, é óbvio que vale. É que o bolsonarismo vai contaminando a cabeça da nossa turma. Eles ficam batendo, e a gente cai no papo. Parece que né? tudo se torna uma divisão. Eu vejo as pessoas criticando um vídeo que foi divulgado das pessoas fazendo o L com o livro. A gente não vai ganhar a eleição fazendo L com o livro. Ok, mas nós vamos perder? Não. Então deixa quem se toca deixa por somar. aquele conteúdo Claro. ser contagiado por aquele conteúdo. E quem se toca pela gravação com o artista no Leblon, que seja contaminado por ele. E quem vai pedir voto na favela, Isso por ele, quem aí. vem na rede pela rede, quem vai panfletar. Nós não estamos disputando qual é o Perfeito. meio mais eficiente. Hoje, Janones, é isso aí. E sabe o que é? Os bolsonaristas não têm essas brigas entre eles. Se tem o cara que vai falar do porquê que ele vota no Bolsonaro por causa que baixou o preço do whey, esse cara vai produzir esse conteúdo. Se tem a outra que diz, como me dizia uma mulher na feira sábado, que ela ia votar em defesa da família e que ela tinha o direito de ameaçar minha filha de estupro, né? E de morte, porque era para eu ver como é que era a loucura que a esquerda defende, ela tem essa pauta moral. Então, a internet nos permite ter diversas pautas simultaneamente e está tudo bem. Né? Não dá para cair nessa bobagem de que a internet não ajuda. Gente, o bolsonarismo se construiu com a internet. Né? Então, é muito importante a produção de conteúdo na internet, é muito importante que vocês compartilhem esses conteúdos. Não caiam nessa de que tem uma divisão entre ruas e redes. As duas coisas estão juntas. Está aí o Janones para provar, né, que organiza as coisas nas redes e isso gera impacto nas ruas. É uma coisa só, é um mundo só. Eu e o Janones, a gente está conversando nas redes agora, né? Está sem microfone, Janones. As redes sem as ruas se tornaria algo artificial. Claro. Falso. Então é um casamento. Não, e o que a gente debate aqui é vida real. A gente não está debatendo num mundo artificial. A gente está conversando, isso vai impactar pessoas de carne e osso, pessoas de verdade. Então, dito isso, né? O que eu acho que a nossa turma tem que fazer? Tem que ter uma campanha com a cara da verdade. O que é a cara da verdade? Nós estamos ganhando. Nós vamos ganhar. Os grupos de Telegram do bolsonarismo estão no maior clima de derrota desde o dia do primeiro turno. O Roberto Jefferson ontem mirou a granada nos policiais e acertou em cheio no Bolsonaro e no bolsonarismo. Foi a perda total de controle. Manu, vê se você concorda comigo. O quarteto da vitória pintou um clima, Paulo Guedes, Roberto Jefferson e o Casimiro, na minha opinião. Põe mais um, invasão de Aparecida. Isso, bem lembrado. Põe mais um, porque aquilo que aconteceu no 12 de outubro, eu fui no dia seguinte nas comunidades e conversava com os evangélicos sobre aquilo. O pessoal às vezes acha que eu falo isso de Aparecida porque eu sou católica, mas o impacto da invasão de um templo, né, para um evangélico também é muito grande. Né? Porque eles conseguem, bem ou mal, é o templo da outra igreja, de uma igreja irmã, né? Dos cristãos, então é uma coisa muito forte. Então, acho que sim, concordo, são essas cinco questões, né, que têm sido as mais importantes. Então, a gente precisa ir para as redes com esse astral, a gente precisa ir para as redes com o astral de quem está liderando, de quem quer contagiar o Brasil para um novo momento. A gente não é o bolsonarismo, a gente não é essas forças do passado, do atraso, da violência, a gente é a turma que defende o direito de todo mundo comer. Eles são a turma da fome, da miséria, do baixo astral, né? Dessa política nojenta. A gente é a turma dessa política que encanta, né? E a gente não pode, nesses próximos 6 dias, Janones, entrar nessa coisa que a nossa turma... Ai, a pesquisa! Gente, pesquisa não ganha eleição, que ganha Manu, voto. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Você deve passar isso também que eu passo. As pessoas que nos acompanham, às vezes na hora ali de algum resultado, que elas têm uma interpretação diferente, vem na gente e fala assim, tem que fazer alguma coisa, né? Como que, será que vai dar?
como se a gente fosse algum tipo de super-herói e tivesse o poder de resolver sozinho. O que eu tenho falado muito em questão de conscientização é a gente não perder a noção de que ninguém vota 2 vezes, de que ninguém curte um post 2 vezes, de que ninguém consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? A noção de que a gente é parte de um todo, para a gente não parecer assim, eu não vou lá e pedir aquele voto, não, um voto não muda nada, mas eu não vou compartilhar esse conteúdo não, porque só o meu compartilhamento não muda nada. Muda, então a gente tem essa noção de que a gente compõe esse coletivo e que não sou eu, não é você, não é nem sequer o presidente Lula que sozinho vai conseguir resolver ganhar a eleição. Então quando alguém me pergunta assim, né, a semana passada quando eles começaram a gerar uma falsa sensação de que eles estariam virando. As pessoas me perguntavam assim, Jonas, mas vai dar? O que você está sentindo? Eu falo assim, eu estou sentindo que depende de você. Se todos nós trabalharmos e formos à luta, vai dar. Eu tenho feito a analogia, mano, que é a seguinte, o jogo está nos 45 do segundo tempo, 48. A gente está ganhando de 2-1, já nos acréscimos, mas o juiz não apitou ainda. Então tudo indica que a gente vai ganhar. Ou então outra frase que eu costumo dizer assim, outra expressão, eu falo assim, o jogo está ganho. A gente já ganhou. A única maneira da gente perder é se a gente acreditar nisso. Porque quando você acredita que está ganho, você para de trabalhar. Então a gente tem que trabalhar como se tivesse perdido. Teve um campeonato gaúcho que o Inter estava ganhando, e aí eu comecei a me ajeitar para sair do estádio. E aí a gente tomou 2 gols e perdeu. Eu saí do estádio assim, toda inchada, chorando. Então, isso acho que é uma boa comparação. Não se comemora título antes que o juiz apite. O juiz só apita no dia 30, às 17 horas, quando a eleição acabar. Janones, acho que é importante que a gente fale para a turma sobre a sua relevância, né? Por quê? Porque o pessoal gosta muito de compartilhar o conteúdo do Janones, gosta muito de esperar a nossa turma falar nas redes sociais, o conteúdo do Lula, o grupo de WhatsApp, mas todo mundo tem a sua relevância nas redes sociais. E isso é a magia da internet. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vejo a minha cunhada declarando voto para o Lula na rede dela, o impacto daquela foto dela com o boné do Lula é muito maior para as pessoas que seguem ela do que ela botar uma imagem minha, né? Por quê? Porque as pessoas convivem com ela. É ela que foi professora a vida inteira, que nunca declarou voto, que a pessoa vai olhar. Claro, porque a internet ela é tão forte porque ela tem legitimidade. E a legitimidade está nisso de conhecer, né? Olha, eu conheço a Adriana. Se a Adriana está votando no Lula, eu vou ouvir. É diferente da Manuela, que eu só vejo na TV ou na internet, né? A Adriana existe de carne e osso. Então, essa coisa de declarar o voto, mudar o status do WhatsApp, que ninguém faz, né? Todos os contatos recebem, ficam ali olhando quando a gente muda, botar o 13, número, né, gente? Produzir o seu próprio conteúdo, é legal compartilhar, mas é legal botar a tua foto com adesivo, com a camiseta, né, com o número do presidente Lula, porque dá essa legitimidade. Outra coisa, a galera, eu entendo, tá, gente? Eu entendo, eu sábado mesmo dei voz de prisão para uma mulher na sorveteria, né? Eu tô nessa vibe. A mulher gritou Bolsonaro na frente da minha filha, eu falei, cala a boca, respeita as crianças, eu vou chamar a polícia para te prender, porque começou a gritar muito alto na frente das crianças. Então, todo mundo, o pessoal tá reclamando do eco de novo, viu? É porque eu liguei aqui, esqueci. Tá todo mundo muito tenso. E óbvio que a gente gosta, nosso maior prazer é essa ideia de virar um voto de um bolsonarista. Mas, gente, a gente vai ter 4 anos com o presidente Lula para pacificar o Brasil, para fazer com que essas pessoas reflitam, né, e se somem junto conosco na construção do Brasil. Agora não é hora de perder tempo. Agora é hora de pegar a pessoa indecisa, pegar o teu celular e ficar com essa pessoa no WhatsApp. Tem aquela pessoa que está indecisa, te encarna, como a gente fala aqui em Porto Alegre, te encarna nessa pessoa. Quem são as 5 pessoas que tu vai conversar até o dia 6, até o dia 30, que não iam votar? Não perde tempo batendo boca com o cara que acredita em todas as fake news. Eu vou repetir, a gente tem 4 anos para conversar com essa pessoa depois que a gente ganhar. Agora é hora de focar em quem tem um pouco a cabeça aberta. Então, acho que essa é uma coisa importante também, Janones, porque a nossa turma
eu não estou tirando a razão, tá, gente? A gente vive 4 anos num estado de loucura total com o Bolsonaro. Mas a gente pega a nossa turma e ela quer ir para cima só. E eu acho que é o momento de abrir o diálogo. Eu tenho visto vários movimentos legais de pessoas, né? Hoje cedo vi um amigo meu que trabalha com outra coisa, de tecnologia, botando: olha, gente, eu vou votar no Lula. Se alguém quiser conversar sobre isso comigo, vai ser uma alegria. Tem lá 2 ou 3 indecisos dos 50 mil que seguem ele, Janones. Ele já fez a parte dele, entendeu? Então, foquem nos indecisos, foquem em conversar, não em lacrar, sabe? Eu entendo aquela coisa do eu avisei, né? Mas isso não muda o Brasil. Então, agora é hora de conversar com essa turma. E vocês se identificarem é muito importante. A outra coisa que eu acho que é muito importante nos próximos 6 dias, e que é facinha, Janones, é adesivo no peito. Eu estou falando do status no WhatsApp. O status no WhatsApp e a foto no Instagram, ela é tipo o adesivo no peito do celular, né? É isso. Ah, tô com o meu Instagram adesivado. Ah, eu tô com o meu WhatsApp adesivado. Eu tô com o meu Facebook adesivado. Mas vai sair para a rua, coloca o adesivo. Por quê? Porque existe uma sensação de medo. Os bolsonaristas, eles querem nos deixar com medo. E eu também não vou dizer que não é normal ter medo. Eu não gosto de gente que diz que não tem medo, porque essa galera está mentindo. Eu sou ameaçada por eles há 4 ou 6 anos e eu sinto medo. O problema não é sentir medo, o problema é não enfrentar o medo. Sabe como é que a gente enfrenta o medo? A gente enfrenta o medo quando eu desço para ir no mercado, aqui na esquina da minha casa, com adesivo, e desço assim: ai, gente, alguém vai me dizer um desaforo. É agora, na fila da cebola. E ao invés disso, eu olho na fila e tem uma outra pessoa com aquele adesivo. Entendeu? Então, quando a gente se adesiva, quando a gente se identifica com a campanha, a gente dá coragem uns para os outros, uma para as outras. Então, agora é hora de ir no comitê, pegar o adesivo. Ah, mas eu não tenho adesivo. Gente, eu mandei fazer camiseta para mim. Entendeu? Vai, manda fazer. Pega, tem uma galera que pega a camiseta, põe fita colorida, fita isolante nas costas, dá um jeito de te identificar. Né? Coloca uma roupa da tua cor, põe aí o 13, escreve, enfim, mas te identifica, porque um dá força para o outro na rua e também nas redes. Tem uma turma, Janones, falando: eu perdi um cliente aqui, eu perdi um cliente ali. Então, eu acho que a gente também tem que saber que nós também passamos a consumir em lugares que a gente se sente seguro, não é? Então, perde de um lado, ganha no outro. Eu não vou em lugar que eu posso ser agredida, né? Que eu vou entrar com a minha camiseta e posso ser agredida. Eu compro de fornecedores, de livraria, de mercado, de gente que tem disposição de contribuir com o ambiente democrático. Tem uma marca de sabão aqui de lavar louça que nunca mais vai entrar na minha casa. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque esse pessoal, quanto menor é a nossa empresa, né, mais impacto isso tem para a gente. Então, eu também queria que vocês pensassem, eu sei que é difícil, eu sei que é duro, eu sei que tem gente que tem que ser discreto. Meu marido mesmo tem show cancelado por causa disso o tempo inteiro, porque é casado comigo, né? Acho que compensa casar comigo, porque o que ele vive na vida dele por causa disso. Mas, assim, então, não é que eu estou falando de um assunto que eu não conheço e conheço de perto, mas eu queria que vocês entendessem que, nesses próximos 6 dias, o que a gente está vivendo é muito importante. E essas perdas a curto prazo, elas vão ser recuperadas. Elas vão ser recuperadas primeiro porque a gente vai recuperar a economia de todo o nosso país. Né? A gente vai recuperar a economia do nosso país, as pessoas vão poder consumir mais. Então, vai perder um cliente porque vai votar em defesa da democracia? Eu posso garantir, né, Janones, que vai recuperar já já. Então, também acho que é a hora da gente ter essa coragem, né? Porque não é pouca coisa o que a gente está enfrentando, né? Fosse uma eleição normal, eu nunca pedi para as pessoas fazerem isso nas eleições de prefeita, que eu concorri, de deputado, porque eu entendo essa posição de ter que se proteger. Mas agora a gente está protegendo o nosso país, gente. Agora a gente está pensando, eu tenho uma filha que fez 7 anos, né? Como é que ela vai crescer num país que tem uma pessoa que é amiga do presidente que diz que tem que botar fogo nos estudantes numa cidade que perdeu 221 jovens queimados, entendeu? É sobre isso. Ou que tem um cara que há 15 meses atrás defendeu que tinha que me pegar na rua e me fuzilar, que atirou uma granada
num policial e que o policial entrou lá dentro rindo, comendo sorvete. Mano, isso me lembra a célebre frase de que o que preocupa é o silêncio dos bons então, e não o barulho dos maus. Tu concorda comigo? As pessoas às vezes me perguntam assim, mas você tem coragem de sair na rua com tanta provocação que você faz e etc? Saio normalmente e te confesso que até antes de ontem eu não tinha... Nenhum deles tiveram coragem de falar nada comigo. Eu estava no aeroporto há 2 dias atrás, um veio falar, só que aí como se aproximou muitas pessoas... parabenizando, manifestando apoio, ele viu e rapidinho saiu. Então, quando a gente faz o enfrentamento, e não entendam esse enfrentamento como ato de violência, mas como um ato de resistência, eles recuam. Depois que eu comecei a filmar eles todos e botar nas minhas redes sociais, diminuiu 90%, né, dos ataques públicos. Claro, tem lá os que fazem isso de forma privada. Mas é o que eu disse, sábado gritou comigo na frente da minha filha, eu vou chamar a polícia, a senhora vai sair presa, ninguém vai ficar gritando baixaria na frente de criança aqui, né? Tem lei ainda nesse país e a gente tem que lutar por elas. Mas eu só acho que é importante falar isso, porque eu entende, Janones, a galera que tem muito medo de perder. Lá a pessoa é manicure, né? Eu encontrei a menina que me maquiava para as campanhas de TV, quando eu ainda era candidata. Encontrei ela na feira sábado, ela me disse, está muito difícil, eu tenho cliente que me ameaça de não vir mais aqui, né, se eu declarar o meu voto. Então, claro que é difícil, mas são 6 dias muito importantes para o nosso país, né, e para nós mulheres mais ainda, porque as mulheres são as que ficam mais vulneráveis, as mais empobrecidas no país, né? Hoje ainda saiu um novo estudo, a gente pode estudar mais e a gente segue ganhando menos, então a gente precisa ter um país que seja parceiro nosso, né? E a gente tem um país que estimula a violência, gente, é isso, né? Depois a gente estava, eu acho que tu estava lá na Super Live, estava assim que eu te vi, tu estava até com a lapelinha que eu te falei depois. Cara anda com a lapela, né, gente? Eu já sou uma pessoa desconfiada. Eu falei, Janones, né? Com essa lapela gravando tudo, a gente tá fazendo piada do lado e o cara aqui todo feliz. Mas, quando eu tava saindo... Ainda mais se cai na mão deles, né, Manu? Que são expert em fazer montagem. Comigo, até aproveitar, deixa aqui. Ontem eu fiz uma live como essa, falando com o nosso pessoal, e aí, óbvio, eu estava falando para 5 mil pessoas, eu sabia que eu não estava falando em privado, eu peguei e falei assim, olha, a narrativa... eu vou até falar de novo, para eles gravarem de novo e distribuir, porque agora o STF já indiciou o Jefferson, então fica mais evidente ainda que eu só estava dizendo a verdade, porque eles pegaram um trecho onde eu dizia assim, olha, a nossa narrativa tem que ser a seguinte, a gente não pode dizer que eles atacaram o STF, a gente tem que dizer que ele tentou matar 4 pessoas. E, de novo, essa tem que ser a nossa narrativa, simplesmente porque essa é a verdade. Não é ataque ao STF. É um candidato, uma pessoa que tentou contra a vida de 4 policiais. Ponto final. Então, a gente se impor pela verdade, pela narrativa da verdade. E tomar cuidado. Infelizmente, a gente tem que viver nesse cuidado com as palavras. Não, exatamente. A gente não... Eles usam fake news porque eles precisam das montagens, né, para impulsionar. E a gente só precisa falar a verdade sobre eles, né? As verdades sobre eles são tão sinistras que cada vez que eu escrevo o tipo de coisa que eles fizeram contra mim, por exemplo, que é o que, óbvio, é a minha vida, né, Janones? As pessoas ficam assim, como assim? Né? Então, o que eles montaram, o esquema de loucura, de violência que eles montaram, precisa ser interrompido. Por isso, a gente tem que ter 6 dias de alegria, né? Eu acho que a gente tem que ter essa vibe da alegria, gente, né? Não dá para a gente cair nessa coisa sofrenilda. Minha mãe chamaria de Maria das Dores, né? Que era quando eu acordava assim, não dá para a gente entrar na frequência Maria das Dores. A gente tem que ficar com a felicidade de quem está muito perto de interromper o pior governo da história do país. Mas essa felicidade também não dá, ela também não pode nos deixar aéreos. Eu sempre falo, Janones, para as pessoas mais novas que trabalham comigo, que a gente tem que se cuidar com 2 coisas. A primeira é para não cavar um buraco e enfiar o pé para dentro, porque a gente nunca vai saber a altura que a gente tem. E a segunda é para ficar tão feliz que a gente fica com os pés flutuando. E aí também esquece onde é que é o chão, né? Então, é preciso manter os pés firmes no chão. Só que esse chão nos diz que se nós seguirmos esse caminho, nós vamos ganhar. O
que a gente precisa nos próximos 6 dias? Eu vou repetir. Adesivo no peito e adesivo nas redes, né? Que é a manifestação. Procura os teus amigos que tu viu na rede ali que estava vacilando, né? Procura a galera que disse que ia para a praia no final de semana. Procura aquela pessoa que disse que no final de semana ia fazer uma festa e não ia votar. Ajuda a informar as pessoas. Exceto se for bolsonarista, aí a gente não, deixa essa viajar, pode. deixa ir para a festa. Eu encontrei uma avó no domingo, Janones, que ela disse, meu neto. Aí eu falei, qual é a comida que seu neto gosta? Ela, o senhor não poderia fazer essa comida e fazer um almoço prolongado com seu neto? A senhora acha que é muito feio? Sabe o que eu ia falar, Janones? Tem outra coisa que é importante. Falar que quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, mesmo sem ainda ter pago a multa. E, aliás, se não votou no primeiro e votar no segundo, fica ok com a Justiça Eleitoral. Muita gente que não votou no primeiro, que a gente quer que vote agora, acha que não pode. Então, essa informação é super relevante. Não votou no primeiro, pode votar. 2, pode oferecer carona, sim, para o pai, para o irmão, para o marido. O que não pode é transportar eleitor. O que é transportar eleitor? É pegar um ônibus, botar na porta da igreja ou do partido e dizer, venham que eu vou levar vocês. Isso não pode. Mas ligar para o irmão e perguntar, olha, eu estou indo ali para a cidade vizinha votar, vamos junto? Pode. Né? Então, não votou no primeiro, pode votar no segundo. Né? Pode levar primo, namorado, cunhado para votar, para ajudar por causa da grana, embora nas maiores cidades agora vá ter passe livre. São Paulo hoje teve essa grande vitória, a vitória do passe livre em São Paulo para as pessoas poderem votar. E tem que ir para a ofensiva, gente. A ofensiva é alegria, adesivo no peito, L na mão, muita vontade de ouvir. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. E eu hoje estou esquecendo disso. Estou falando mais que o Janones. Manu, não, tá maravilhoso. Eu estou querendo saber o que o Fábio Faria foi fazer na frente do Palácio, tu já sabe? O gigolô da Jequiti? O que ele foi fazer? O bom é que veio uma decisão hoje, apagando uns tweets meus em relação a determinado assunto, que eu não vou citar quais, porque, ao contrário deles, eu respeito as leis e cumpro decisões, inclusive aquelas que eu discordo, e debato no processo, que é isso que faz um democrata. Eu não uso de engajamento em rede social para jogar a população contra os tribunais, até porque nós não temos 200 milhões de advogados, de pessoas do meio jurídico, isso não seria correto, então não vou falar aqui sobre esse tema, porque a justiça acatou um pedido e cabe a mim cumprir. Mas o que eu achei interessante é que os tweets onde eu menciono o gigolô da Jequiti estão lá, então significa que não tem nenhum problema em relação a apelidar, isso faz parte do jogo democrático, até porque eu também todo dia escuto piadinha com o meu nome, apelido e etc. Estou falando isso porque parece que ele está bem raivoso, mas colocar apelido nos outros ainda não é crime. Manu, aqui... Na escola não pode, é bullying, viu? É bullying, mas na fase adulta já pode. No Congresso pode. Só fazer um acréscimo aqui. Quando você iniciou sua fala, você falou sobre a questão da gente ter divergências de pensamentos em relação a alguns temas. Uma coisa que eu acho que é muito importante da gente conscientizar, inclusive quando for conquistar o voto do indeciso, é que o que está em jogo é justamente a possibilidade da gente poder continuar discordando e debatendo sem que isso signifique risco à nossa integridade física. Eu quero amanhã ser criticado por você e te criticar e a gente fazer uma live aqui nesse canal ou em algum veículo de comunicação com pensamentos absolutamente antagônicos. Eu quero poder te combater, ser combatido no campo das ideias, sem que a gente saia dali com receio de ser agredido em uma feira, com receio de ser xingado pelas redes sociais. Eu, durante os meus 4 anos de mandato, N vezes eu votei contra medidas propostas pelo Partido dos Trabalhadores e pela esquerda como um todo. Nunca fui ameaçado por isso, nunca minha família foi ameaçada, nunca eu recebi xingamentos. Eu recebi muitas críticas, algumas pesadas, inclusive, mas nunca temi pela minha integridade física por ter votado nenhuma matéria contra eles. Já quando eu enfrentei o debate a favor da urna eletrônica, né, que eles falam contra o voto impresso, para mim é a favor da urna eletrônica, eu sofri ameaças de um cara armado no plano piloto lá em Brasília, que me cercou com a arma na cintura, e recebi milhares, não são centenas, milhares de ameaças de morte pelas redes sociais.
Então, essa é a diferença. O que a gente vai decidir no próximo domingo é a democracia, a possibilidade de poder continuar pensando diferente, da gente poder voltar a discussão para o campo político, e aí sim, dentro do campo político, concordar, discordar, debater ideias. Então, acho que esse é um apelo que a gente precisa fazer também para as pessoas, e sem nunca fugir da pauta econômica, que é a principal. É difícil você convencer um eleitor de baixa renda que tem que se preocupar com o que ele vai comer no dia de hoje, que é mais importante ele discutir o episódio de ontem, por exemplo. Ele não vai, ele vai... É óbvio que para ele o mais importante é colocar comida na mesa, então que a gente possa focar nesse debate econômico. Concorda? Concordo absolutamente. Primeiro, assim, né, Janones? Eu comecei a fazer política lá atrás. Eu tive mandato a primeira vez em 2004. Eu elegi em 2004, tomei posse em 2005. Quando eu fui ameaçada de morte a primeira vez, em 2005, a Câmara de Vereadores parou. Os vereadores de direita, coronel, de todo mundo em estado de choque com aquilo, tentando resolver o problema. Agora, a política virou esse lugar que o coordenador da campanha do Nick Lorenzoni do Bolsonaro aqui em Porto Alegre pegou e tentou bater no colega dele, vereador, que é policial civil, e o cara com material ilegal. O outro que é deputado diz que vai botar fogo em pessoa viva, o outro que é presidente de partido joga granada. Ou seja, a gente precisa falar que isso é o bolsonarismo, né? A gente, justamente essa campanha com Lula e Alckmin, ela é para buscar superar isso e voltar para um Brasil em que a gente pode discutir as nossas ideias com tranquilidade, né? Que a gente vai poder divergir, vai poder falar, olha, eu acredito nisso para a educação, eu não acredito, né? Vamos ter divergência, ou eu acho que a gente tem que fazer assim, a política de salário mínimo, olha, eu não acho, e tudo bem, bola para frente, democracia é isso, é divergir. O problema é que o Bolsonaro e a turma dele impregnaram o Brasil de violência e de ódio. Agora, eu vou repetir o que tu diz, agora é hora da gente conversar com as pessoas sobre o futuro. E para uma parte muito grande das pessoas, gente, a democracia é algo absolutamente frágil, porque elas já vivem em comunidades, por exemplo, no Rio de Janeiro, terra do Bolsonaro, mais da metade das comunidades são ocupadas pela milícia. Então, a democracia brasileira não foi igual para todo mundo nesse tempo, né? Em compensação, para todas as pessoas, a pauta econômica é a mesma, né? A pauta da comida, do trabalho, do emprego. O cara é profissional liberal, mas ele também viu o Brasil ser destruído no último período, gente. Ele é dentista. Ele sabe que a galera está indo menos no dentista porque está ganhando menos, né? E ninguém vai no dentista, vai optar por ir ao dentista ao invés de comer, né? Então, o cara é professor de escola privada, ele sabe quantos alunos saíram da escola, né? Então, essa pauta da economia ela é uma pauta que atinge muito mais as pessoas que ainda estão indecisas, né, Janone? Porque eu acho que as pessoas que têm noção da ameaça à democracia foram as primeiras a se somar com o Lula. E acho que vamos falar de coisa boa, a pesquisa de hoje tem um fato maravilhoso, que é a transferência de votos da senadora Simone Tebet para o Lula, né? A Simone tem dado um show de compromisso com o Brasil, né? Ela que tem outra agenda econômica, por exemplo, né? Mas vai lá, mesmo com todas as diferenças, e só existe um candidato que defende a democracia, e esse candidato é o Lula. Então, a grande notícia dessa pesquisa é que, se lá no dia 3, só 20% dos eleitores da Simone iam votar no Lula, agora, graças ao empenho dela, já é 60% dos eleitores da Simone que estão junto com a gente, Janones. Essa é uma grande notícia que também, se a gente vai olhando matematicamente, vai construindo, né, a vitória. Manuela, e todos nós que fazemos parte do campo democrático, independente das nossas divergências, se a gente se dividir, a gente passa a correr um risco real. Por quê? Primeiro, porque eles agem de forma centralizada, coesa. Até porque, para quem não é democrático, é mais fácil agir de forma centralizada. Você dita, né? Olha, faz isso, faz aquilo, você dá ordens, é muito mais fácil. Claro. Segundo, porque eles não têm escrúpulos, eles não têm limites. Né? Por exemplo, a minha atuação na rede, eu faço questionamentos, eu levanto dúvidas, eu faço sugestões,
mas eu não faço afirmações afirmando que aquilo ali é verídico, sem que seja. Eu não cometo crimes virtuais, eu não tenho ninguém que me financia, eu não tenho milícias, né? Hoje eu fiz uma proposição ao Carlos Bolsonaro, espero que ele já tenha respondido, não estou lá no Twitter agora para saber, mas eu desafiei ele o seguinte: tem uma investigação, um monitoramento do TSE em relação aos meus perfis e ao dele nas redes sociais. Foi determinado no dia de hoje. Eu fiz a seguinte proposição para ele. Se ele topar abrir mão do sigilo fiscal, bancário, telefônico e de dados dele, eu abro mão dos meus também. Estou esperando saber se ele aceita o desafio. Por quê? Porque eu sei que do lado de lá existe uma estrutura montada, existe um organismo, existe um financiamento de disparo dessas mensagens, existe toda uma estrutura, né? É a milícia digital realmente. Do nosso lado, eu, você e todo mundo que está aqui nos assistindo, tem um monte de gente comprometida com a democracia, com o celular na mão ou em frente ao computador, ou nas ruas entregando seus panfletos, ou pedindo voto na feira, ou fazendo a sua campanha de casa em casa. É isso que a gente tem. Então, como a gente tem escrúpulo, a gente não vai em busca do voto a qualquer preço, a gente precisa se diferenciar trabalhando com união nessa reta final. Então, é isso. Foi muito bom esse bate-papo. Se você quiser falar mais, pode ficar à vontade. Quero só falar uma coisa. Pode ficar à vontade. Falar uma coisa, porque tu falou agora do tema das fake news, e aí eu estava, ao mesmo tempo, lendo aqui no meu Twitter, estou falando contigo e estou lendo no Twitter o Felipe falando sobre a distribuição de fake news nesses próximos 6 dias. Então, o que eu acho que a gente também tem que saber, galera? Que eles realmente têm um esquema montado, que tem espaços de disparo financiados ilegalmente, internacionalmente, a gente sabe disso. Eles fizeram isso em 18, eles fizeram isso em várias eleições em 20, e, ao que tudo indica, fizeram de novo esse ano no primeiro turno. O que a gente faz, ao invés de paralisar diante das fake news? Se organiza para desmentir. Então, a campanha tem os seus canais de desmentir fake news? Tem. O Janones fica desmentindo fake news? Fica. A Manuela fica desmentindo fake news? Fica. Felipe Neto tem feito um dos maiores trabalhos em defesa da democracia nas redes dele, que são redes amplas, que não é de um político, né? É de alguém que construiu aquilo em outro universo. Nós temos. Vocês podem pegar esses conteúdos e distribuir? Podem. Principalmente pelo WhatsApp. Para explicar um negócio para vocês, que é o quê? A galera não tem pacote de dados para YouTube, tem para WhatsApp e Facebook, né? Então, assim, a classe média pode subir no Instagram também. Não estou sendo contra o Instagram, que é a rede que eu particularmente mais gosto, mas é que, assim, a gente coloca no Instagram, é uma turma que vê. Agora, a gente precisa distribuir no WhatsApp, porque no WhatsApp todo mundo tem o mês inteiro, porque o Brasil permite isso, que as operadoras cortem o YouTube, cortem tudo e deixem só o WhatsApp e Facebook. Então, reativem o perfil de vocês no Facebook nesses próximos 6 dias. Tem uma galera da classe média que diz: eu não gosto do Facebook. Vai lá no Facebook, nos grupos que tu acompanha. Eu estou lá, por exemplo, no grupo Veganos Porto Alegre. Vai lá nesse grupo e vê o que está rolando e cola ali a mensagem. E é onde você aborda indecisos, gente que está fora da bolha política. Exatamente. Então, vai nesses grupos, né, Janones? Eu sei que tu fala muito do grupo do brechó. Eu fico imaginando o Janones no brechó comprando, gente, cada vez que ele fala isso. Toda cidade tem um. Todo mundo tem, né? Mãe sabe disso, Janones, porque a gente tem nos grupos de WhatsApp, que é brechó de patins, de camiseta. Quando eu tenho algum problema, a minha irmã esses dias bateu uma boca no grupo do brechó da escola, porque falaram de mim. Ela falou: ó, a minha irmã, a outra não sabia, né? Tem 4 irmãos só para isso, né, gente? Só para eles estarem nos grupos monitorando. Mas então, vão nos grupos de Facebook, vejam o que está rolando e desmintam ali. A gente tem poder para desmentir fake news. Eu vou repetir algo que eu sei, que eu acredito, que o Janones também acredita. Eles têm robô, mas eles têm gente que sabe o valor de se engajar. Não duvidem do valor do engajamento de vocês, porque eles não duvidam do valor do engajamento deles. Então, atenção às fake news, usem as redes de vocês para desmentir isso. Se precisar, grava tu mesmo o vídeo. Olha, eu sou católica e é mentira que vão fechar a igreja, né? Eu sou mãe e é mentira que tentam fazer isso com as nossas crianças. Entra
entra nessa mobilização e bora ganhar, porque daqui a 6 dias, domingo de noite, essa hora, a gente vai estar entrando em estado de carnaval, porque depois que a gente ganhar, é esse estado de euforia que a gente vai ter o direito de ficar. Até lá, a taça não está na nossa mão, é adesivo, campanha, rede, rua, vai para a agenda, pega panfleto na mão. Todo mundo está ansioso. Eu brinquei, Janones, que eu acordo, faço meu Muay Thai, faço campanha e de noite bebo um vinho. Esse é o meu formato, meu formato na reta final. Respirem fundo, nós vamos ganhar, vamos trabalhar. E foi uma alegria conversar contigo, Janones, embora só eu tenha falado. Foi maravilhoso. Não, eu já falei muito ontem, queria era mesmo te ouvir. As mensagens aqui maravilhosas, todo mundo está amando você. Só dizer o seguinte, eu tenho um objetivo um pouco ousado, mas eu acho possível. Na reta final, principalmente nas últimas 48 horas, eu tenho falado nas últimas 72, porque não, é 48, vai de quinta à noite para frente, quando encerra a comunicação oficial, quando encerra os programas de TV, aí é onde o bolsonarismo deita e rola na propagação de fake news. Na eleição passada, Manu, na noite anterior à eleição, o presidente da República, não é um militante, não é um apoiador, o presidente da República foi lá e publicou uma notícia falsa associando o Lula a um monte de criminosos. Né? E ele já tinha sido punido 2 vezes pelo TSE, proibindo ele de divulgar aquela notícia. Ele foi e publicou e não está nem aí. Então, na reta final, eles mentem muito. E então, eu tenho dito o seguinte, eu sei que tem um monte de gente, você citou bem o exemplo Lula-Alckmin, né, que transmite isso da união das forças democráticas em prol do país. Tem uma frase do Cazuza, na música Vai à Luta, que ele diz assim, porque os fãs de hoje são os linchadores de amanhã. Não tem problema ser linchador de amanhã, não. Seja fã do Lula, da Manu, meu, de todos nós, e nós vamos ser fã de vocês até dia 30. Salvou nossa democracia, a gente volta a debater novamente. Então, quem puder entrar no grupo do Telegram, eu criei esse grupo com a autorização do presidente Lula, por isso que eu tenho usado o nome dele para divulgar esse grupo, porque ele autorizou, e para a gente poder distribuir conteúdo combatendo a disseminação de fake news. É só pesquisar lá no Telegram, André Janones Telegram, e entrar. Se você não curte meu trabalho e etc., não tem problema, domingo à noite é só clicar no botãozinho de sair. Mas, e tá assim, tudo certo. Galera, a dica é deixa no silencioso, porque 2 da manhã... Essa noite foi até 3 e voltou 7. O cara tá ali perturbando. Ele ganhou da minha live das 5h30. Pelo amor de Deus, galera. Manu, eu quero 200 mil pessoas até a quinta-feira. Essa é a meta para a gente poder ter um exército razoável, né? Ainda é numericamente inferior ao deles, mas pelo menos a gente supera isso na paixão, no amor e no engajamento. Então, pedir para quem está nos assistindo, quem vê essa live depois, cada um trouxer aí mais 10 pessoas lá para o canal do Telegram, a gente atinge essa meta de 200 mil até quinta-feira. No mais, um beijo para você, um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado. Fiquem bem, né, Janones? Fiquem bem. Respirem fundo, se cuidem e ganhem voto, que é o que a gente precisa. E no final da semana, de repente, a gente repete mais um bate-papo desse. Já estou te convidando de antemão, tá? Beijo. Beijo, fiquem bem, galera.